Olá, minha gente, muito boa noite novamente. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai para a nossa quarta aula, né? A nossa quarta aula. E essa aula eu separei para vocês um pouco sobre a escala de dor, tá? E aí a gente vai falar um pouco sobre ela, a gente vai discutir um pouco sobre ela. Eu também quero lembrar a vocês que no decorrer da aula, conforme vocês não forem entendendo algum assunto, até porque é assunto de prova, certo? Então, no decorrer da aula que vocês não entenderem alguma coisa que eu falar, enfim, vocês entrem em contato comigo no grupo mesmo, pode mandar a dúvida de vocês, que eu esclareço, tá certo? Deixa eu compartilhar aqui a aula para vocês. Hum, eu acho que foi. Acho que deu certo. Hoje eu vou falar aqui com vocês olhando bem para minha cara, para vocês verem eu. Ontem eu não coloquei, porque eu não estava sozinha em casa, e vocês sabem, aula online, é menino chorando, cachorro latindo, e homem passando para lá e para cá. Então, hoje eu vou dar minha cara a tapa aqui para vocês, mas como o meu filho saiu com o meu esposo, daqui a pouco eles estão retornando para casa. Assim, quando eles voltarem, eu vou fechar minha câmera para vocês novamente. E aí, enfim, a gente vai discutindo sobre o assunto. A gente não, né? É assim, é difícil eu conversar com vocês assim online, é tão ruim que eu sou tão acostumada com vocês tá batendo papo comigo e a gente tá trocando ideias. É difícil, mas vai passar logo, né? A gente só tem essa semana e a outra, depois vocês vão entrar de férias e tudo numa boa. Meu Deus! Minha caneta voou, peraí. Vamos lá. Bom, o nosso assunto hoje, como eu falei para vocês, vai ser sobre hospital sem dúvida. A gente vai falar sobre as escalas, da dor, tá? É o nosso assunto de hoje. Ui. Tem alguns slides que são um pouco repetitivos. Então, esses slides que são um pouco repetitivos, eu vou estar pulando, tá? Mas eu vou mandar aula para vocês, e aí vocês podem olhar, mas são alguns slides que são um pouco repetitivos, coisas que eu já falei no início, que eu retomo no final um pouco, tá? Então, esses slides que são mais repetitivos, eu vou passando para vocês. Deixa eu dar uma diminuída mais. Aqui. Pronto. Falando sobre a qualidade da assistência, né? Quando a gente fala sobre a qualidade da assistência, a gente está falando de uma ampla discussão nas nas instituições hospitalares, tá? Então, aí a gente vai conversar sobre a qualidade, né? A qualidade que passou a ser indispensável e também, querendo ou não, a qualidade é um diferenciador no processo de atendimento, né, dos nossos pacientes, dos nossos usuários. Então, qualquer lugar que a gente for atender, a gente precisa de uma infinidade de qualidades. Não é só qualidade no que a gente está fazendo. No caso, não é só qualidade nos nossos conhecimentos específicos. Não. Também a gente precisa de qualidade no atendimento, a gente precisa de qualidade no olhar, a gente precisa de uma ampla qualidade, tá? Não é só uma qualidade específica, não. A gente precisa amplificar a nossa qualidade de atendimento.
Ó, a gente precisa dar a ênfase ao paciente que está com dor, já que estamos falando de dor, né? Escalas de dor. Então, a gente vai falar sobre a ênfase que a gente precisa dar, né? A ênfase no atendimento continuado, no atendimento especial àquele paciente, aquele atendimento qualificado àquele paciente que está sentindo dor. E qual seria esse foco? O foco seria a melhoria. Para esse nosso lugar? O foco seria a melhoria, né? Que essa melhoria tem levado ao desenvolvimento de indicadores e medidas que buscam avaliar a qualidade dos serviços prestados. Então, a gente precisa entender quais são o nível, né? Os níveis, no caso. A gente precisa dar ênfase nesse paciente que está sentindo dor. A gente precisa entender os indicadores, as medidas. A gente precisa avaliar com qualidade os serviços que estão sendo prestados àquele paciente. E aí eu trago uma frase para vocês. A avaliação da dor e o registro sistemático e periódico de sua intensidade é fundamental para que se acompanhe a evolução dos pacientes e se realize ajustes necessários ao tratamento. Então, a gente precisa avaliar essa dor desse paciente, a gente precisa de um registro sistemático e periódico, tá? A gente precisa intensificar, a gente precisa entender o fundamento para que a gente, por fim, entenda a evolução de cada paciente e para que a gente se ajuste necessariamente a cada sistematização daquele paciente, porque cada paciente tem uma avaliação de dor diferente, né? Não são todos os pacientes que têm a mesma dor. Óbvio que vai ter uns pacientes que vão ter uma dor no peito, outros vai ter um paciente que vai estar com muita dor de cabeça, outros vai ter levado uma queda, né? E aí, nessa queda, pode ser que tenha intensificado sua dor, enfim. Aí, a gente tem 4 sinais vitais, né? Quais seriam esses sinais vitais? Nós possuímos de sinais vitais frequência cardíaca, que é que a gente presta, né, aos pacientes assim quando eles chegam num ambiente hospitalar, seja ele PSF, seja ele hospital. Então, a gente precisa desses 4 sinais vitais, né, que são a frequência cardíaca, a gente precisa entender quais são os ritmos cardíacos desse paciente, quais são os ritmos cardíacos respiratórios desse paciente. A pressão arterial, a gente precisa verificar a pressão arterial desse paciente. E a gente também precisa verificar a temperatura desse paciente. Então, vamos lá. Temos 4 sinais vitais. Se eu colocar isso em prova, eu quero ver se vocês vão acertar. Temos quatro sinais vitais. Quais seriam eles? Frequência cardíaca, frequência respiratória, ela vai. Frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial e temos a temperatura do paciente. Então, são sinais vitais que a gente tem que dar ênfase e a gente não pode deixar de verificar antes do paciente ser atendido. Mas aí surgiu um quinto sinais vitais. Qual é o quinto sinal vital? Esses quintos sinais vitais são a dor. A dor, ela foi acrescentada, né, durante esse percurso. E os sinais vitais, eles devem ser realizados, eles devem ser verificados rigorosamente. Se a dor fosse avaliada com o mesmo zelo como os sinais vitais, a gente teria uma chance maior de tratar essa dor adequadamente, de tratar essa doença adequadamente. Então, assim, é muito raramente a gente chega e fala, não, eu tô com muita dor. Só que a gente não vai saber do nível, né, de dor, como uma pessoa chega e fala, eu preciso ser atendida porque eu estou com febre. Quando a gente vai aferir, né, verificar a sua temperatura, realmente esse paciente está com 38, 39,5, 40.
Então, a gente sabe que é verdade aquilo que ele está falando. Mas com relação à dor, como é que a gente vai saber o nível de intensidade dessa dor, né? Então, a gente precisa treinar médicos e enfermeiros para a gente tratar essa dor como um sinal vital. É, a gente tem isso frequentemente nos hospitais? Não, a gente não tem isso nos hospitais. Como, por exemplo, a gente vem recebendo os pacientes nos hospitais e o que a gente mais coloca em conta são os quatro sinais vitais. Os quatro sinais vitais, que vai ser a respiração, a frequência cardíaca, a temperatura e a pressão arterial. Então, aí foi incluso o quinto sinal vital. Esse quinto, esse quinto sinais vitais vai ser a dor. Ei, eu posso brincar com o Arthur ali Meu pichovinho. ali no, qual é o nome? Certo? Arthur, filho da menina ali, desse irmão. Certo. Qual é o nome da mãe dela, seu pai? É o que é bicicleta? É, Como é que ele vai? ali na pracinha, onde tem o escorregador. A filha do teu pai. Pode? A câmera tá ali. Hã? É, tá vendo que não dá certo dar aula em casa? Eu tô dando uma aula, dá um tempo. Dá um tempo aí. Não, eu tava falando de sacanagem. É, sim, vamos continuar. É o que eu estava dizendo, né? A gente precisa dar ênfase aos enfermeiros, aos médicos, para que a gente possa dar o valor ao sinal vital que seria a dor. A gente incluir nos sinais vitais, que no caso, em vez de ser quatro, seriam cinco sinais vitais. Já é colocado em prática, só que não é todos os hospitais que têm, que eles colocam, né? E aí, a gente precisa assegurar que a dor não avaliada seja identificada e tratada. Então, a gente precisa prestar atenção nesse paciente. A dor, ele tá, por exemplo, com a pressão alta, mas ele tá com dor de cabeça, porém, essa dor de cabeça não é avaliada. Se esse paciente vai tendo um infarto, por exemplo, é um dos sintomas da dor de cabeça, né? Então, a dor de cabeça, não só a dor de cabeça, mas a dor em geral, ela precisa ser avaliada e precisa ser identificada e tratada. Com relação às estratégias do quinto sinais vitais que a gente acrescentou, das estratégias a gente precisa documentação para todos os pacientes com parte do registro dos sinais vitais. A gente precisa da avaliação detalhada desse paciente, aonde ele está sentindo dor, qual o grau da dor, documentação da avaliação, da intervenção e também do intervalo de reavaliação desse paciente. E aí a gente se engloba em quatro etapas. Quais são essas etapas? Implementar, implantar, né? No caso, esse sinal vital que foi adquirido já tem muito tempo, só que os hospitais não colocam em prática. A gente precisa implantar os níveis de dor, a gente precisa gerenciar essa dor, estabelecer esses indicadores que façam com que esse paciente esteja sentindo essa dor e a gente precisa monitorizar esse paciente com relação a essa dor. Já quando se fala da implementação, né, dessa implantação, a gente vai definir como é que a gente vai verificar essa intensidade de dor, né? Como é que a gente vai avaliar essa dor desse paciente. Como que a gente vai definir instrumento de documentação da intensidade? Então, como é que a gente vai saber se a dor que esse paciente está sentindo é muita, muita, como eles falam, né? Estou sentindo muita, muita, muita dor. Como é que a gente vai saber que ele está sentindo muita, muita dor se não tem nenhum aparelho que dê para a gente verificar? Com relação a essas dores, né, para a gente avaliar, é muito mais complexo, porque o que o paciente colocar no papel, a gente precisa avaliar, beleza, a gente precisa registrar, beleza, mas é verdade o que ele está falando? Porque se esse paciente está com febre, a gente coloca o termômetro, sabe que ele está com febre. Se esse paciente está com a pressão alta, a gente vai aferir
A gente vai verificar se esse paciente está com a pressão alta, né? E aí é muito complicado a gente identificar a dor. Apesar de que se esse paciente está sentindo muita dor, consequentemente a pressão arterial dele vai se elevar. Então é muito normal uma pessoa que está com febre, uma pessoa que está com dor em algum lugar, a pressão arterial elevar. Na implantação, a gente vai precisar da educação dos médicos e também da equipe de enfermagem, que no caso seriam os instrumentos que vão ser utilizados para a gente avaliar a documentação, a avaliação, e o manejo da dor. Educação de pacientes de família com relação à avaliação da dor, dos direitos das responsabilidades que vão ser relacionadas tanto nesse manejo da dor quanto nas opções de tratamento que vão estar disponíveis, dependendo do nível de dor do paciente. A dor é uma experiência sensorial, emocional e desagradável. Ninguém gosta de sentir dor. Associada a um dano real ou potencial dos tecidos ou descrita em termos de tais lesões. Então, a dor é sempre subjetiva pessoal. Então, tem algumas pessoas, como por exemplo, o parto normal. Tem algumas mulheres que relatam que o parto normal dói muito, é uma dor insuportável, e já tem outras pacientes que falam que o parto normal é normal e que dá para ter outro filho. Já outras não querem ter outro filho de jeito nenhum. Então, a dor é muito subjetiva, tá? Ela é muito relativa de pessoa para pessoa. Como é que a gente vai mensurar essa dor? Não tem de forma alguma nenhuma técnica, né, que vai ser objetiva, que vai mensurar presencialmente ou algum aparelho, alguma técnica que possa demonstrar, né, a real ocorrência dessa dor. Então, não tem como a gente fazer. Então, o paciente falou, aí, infelizmente, a gente tem que colocar o que ele está falando, né? Os comportamentos também contam, né? Comportamentos dolorosos, como as expressões pacientes, os movimentos, não propriamente ditador, né? Vai ser avaliado pelo observador. Então, vai ser avaliado pelo enfermeiro ou pelo técnico que vai estar ali avaliando esse paciente. Esses comportamentos, eles, além das nossas observações, a gente tem que compreender que essas expressões verbais e também as expressões não verbais, elas estão indicando que a dor está sendo experienciada. Então, a gente tem que entender que essas expressões, tanto se ele falar que está doendo, quanto as expressões não verbais, que são a face desse paciente, a gente vai observar se realmente ele está sentindo dor ou não. Algumas pessoas sabem disfarçar, outras não. E aí, nessas expressões verbais, vai incluir o quê? O relato, né, desse paciente, ele vai descrever a condição, ele aconteceu isso e aquilo comigo, e aí, a partir disso, eu comecei a sentir uma dor. Então, as expressões verbais vão incluir o relato desse paciente, resmungos, ou então algum gemido, expressões fonéticas, que são aquelas expressões faciais, né? Que a gente faz quando está sentindo dor, aquela careta. As expressões não verbais, e também, entre outros comportamentos, vai incluir as expressões faciais, as reações retiradas ou de defesa, o uso de dispositivos para apoio ou para assistir a marcha. Então, as expressões não verbais vão ser caretas, reações de defesa, de rosto mesmo, quando a gente está sentindo alguma dor. Já as expressões verbais são aquelas gemidos, algumas falas, né, ou reclamações. Com relação à dimensão fisiológica dessa dor, a gente possui quatro aspectos de acordo com a dimensão fisiológica da dor. Anotem isso, porque isso é questão de prova. Quatro aspectos que são essenciais para a gente poder entender a etiologia dessa dor desse paciente. E quais são elas? A localização da dor, qualidade da dor,
o padrão dessa dor e a intensidade da dor. São 4 aspectos essenciais para que a gente possa entender essa etiologia da dor. Então, são 4 aspectos que a gente vai obter, né, de acordo com os dados. Isso daí vai ser um autorrelato do paciente. Ele quem vai falar a localização, qualidade, o padrão e a intensidade dessa dor. Aí, aqui nessa aula, eu coloquei para vocês um bonequinho que são entregues nos hospitais, né? Em alguns hospitais também, porque eles não colocam muito em prática essa questão da dor, né? A gente vai falar que está sentindo dor, só que não tem nada, nenhum tipo de avaliação que vai identificar essa dor, que nem essa que eu estou mostrando aqui para vocês. Mas tem esse bonequinho, frente e verso, né? E aí ele vai ter a localização do lugar onde a pessoa está sentindo essa dor. Então, se a pessoa está sentindo dor na cabeça, se a pessoa está sentindo dor nas costas, no quadril, nos membros inferiores, nos membros superiores, no abdômen, enfim. Aí a gente vai fazer ele vai apontar e a gente vai colocar um risquinho onde ele está sentindo essa dor, como esse daqui, por exemplo. Se é uma dor na virilha, se é uma dor no glúteo, enfim, uma dor que irradia para a perna, então a gente vai fazer uma dorzinha, a gente vai fazer um risquinho no glúteo e a gente vai fazer um risquinho para a perna para poder demonstrar que essa dor começa no glúteo e começa irradiando para a perna. A segunda é a qualidade da dor, né, que esse paciente vai descrever para a gente. Então, a qualidade da dor é uma das características que são mais importantes para a gente entender a etiologia dessa dor. A terceira é o padrão de dor, que no caso vai ser a natureza temporal da dor. Então, a gente vai ter o padrão da dor, que vai ser o início e a duração dessa dor. Quando foi que começou e quanto tempo durou? Como, por exemplo, no parto. Que horas foi que começou as contrações? Foi quanto tempo de contração? Então, a mesma coisa vai servir para outros tipos de dores. E a variação da dor com o tempo, que no caso vai ser a periodicidade da melhora ou então da piora desse paciente, ou então os fatores de piora ou de melhora. Tudo isso a gente tem que intercalar e anotar. O quarto vai ser a intensidade da dor. Então, a gente vai dar ênfase aos instrumentos de avaliação. Então, a intensidade, a gente vai fazer uma escala de avaliação e a gente vai verificar unidimensionais e multidimensionais. A gente vai ver se essa dor é em um lugar ou se é em vários outros lugares. E aí, aqui eu coloquei para vocês uma escala de 0 a 10, que são as escalas que geralmente eles entregam para que a gente faça essa avaliação da dor no paciente. Então, elas são, a intensidade delas é essa, de 0 a 10. São escalas numéricas, de 0 a 5, ou então de 0 a 10, onde o 0 ele vai significar uma ausência, tá? O 0 sempre vai significar ausência. E o 5 ou 10 vai ser uma dor, o 5 vai ser uma dor razoável, né? E o 10 vai ser uma dor inimaginável. Então, a gente vai de acordo com isso. Essa daqui, ela é uma escala visual, analógica, e ela vai identificar tanto em números como em cores. Então, o vermelho a gente já sabe que é muito ruim, e a gente vai avaliar de acordo com isso. Então, além da numerologia, vai ser também pelas cores. Essas escalas de categorias de palavras, avaliação de intensa dor, ela vai identificar se o paciente está sem dor, se o paciente está com dor leve. Óbvio que se for para passar numa emergência, o paciente nunca vai colocar que está com sem dor, então com dor leve. Ele vai sempre colocar que está com a dor intensa ou então que ele está com a dor insuportável para poder ser atendido. O mais rápido, no caso.
E aí a gente vai ter sem dor, dor leve, dor moderada, dor intensa e uma dor insuportável. A gente também tem esses instrumentos de prática clínica que a gente adquire com crianças. Aí, né, com relação às crianças, já não é colocado a questão dos números. A gente coloca de acordo com um desenho, ou um urso, ou alguma coisa do tipo. Aonde vai ter as expressões faciais, né, nesse urso, ou então em algum outro desenho. Aqui eu coloquei para vocês tanto o urso como o Cebolinha e a Mônica. A gente gosta de colocar isso em prática, justamente para a criança entender melhor, já que com a numeração vai ficar um pouco mais complicado dela entender. Então, a gente tem as 5 escalas. Para criança, são 5 escalas. Para adulta, de 0 a 10. Para criança, de 0 a 5. Então, o 0, né, vai ser que não dói de forma alguma, que ele não sente nenhuma dor. O 1 vai ser relacionada a dói pouquinho, né? Não dói muito, né? O 0 é sem dor e o 1 é uma dor leve, dói bem pouquinho. O 2 vai ser dói um pouco. Tem um não dói, dói pouquinho e dói um pouco. O 3 vai ser dói bastante, tá? A gente não pode identificar com numerações. Então, a gente vai entregar para esse paciente, no caso para a criança, essas informações e a gente mesmo vai verbalizar para ela para que ela possa entender qual é o nível de dor que ela está sentindo. O 3 vai ser dói bastante. Então, a gente vai perguntar se está doendo bastante, se está doendo um pouquinho, se dói um pouco, ou então se não dói de forma alguma. O 4 vai ser dói muito e o 5 vai ser dói muito, muito. Então, a gente coloca essa escala. Não dói, dói pouquinho, dói um pouquinho, dói bastante, dói muito e dói muito, muito, que é a forma com que a criança entende o nível da dor dela, né? Ela não vai saber falar, não, dói nível 1, nível 3, nível 4, nível 5, não. Então, ela vai entender dessa forma que a gente está falando, dói pouquinho, dói muito, 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 muito. Então, vai ser a forma com que ela vai entender o nível de dor dela. Ela também pode identificar se a criança for um pouquinho maior, com seus 4, 5 anos, ela já sabe pegar o pincel, ela já sabe pegar um lápis, e aí ela vai circular qual é a forma de dor que ela está sentindo de acordo com o rosto do boneco que está no papel. E aí fica bem mais fácil da gente identificar o nível da dor dessa paciente, dessa criança, no caso. Para adulto também tem algumas, mas aí já é mais para algum adulto atípico. No caso, algum adulto que tem algum problema mental, algum adulto que não entenda realmente as fases, né? No caso, se dói nível 1, nível 2, nível 3, que são aqueles adultos atípicos que têm as reações de criança. Então, a gente mostra, e também, tanto a gente pode mostrar esses desenhos, quanto a gente pode mostrar esses bonecos aqui que eu estou mostrando para vocês. Com relação à intensidade da dor, a gente vai ver que a escala quantitativa, ela geralmente não é numérica. Então, a gente também tem uma escala de dor que a gente pode preencher como se fosse um copo com água. Tem também. Só que ela não é utilizada. Na verdade, essas essas intensidades que eu estou mostrando aqui para vocês, eu tenho que repassar, porém, não é todos os hospitais que implementam isso. A gente precisa implementar o quinto sinal vital, que vai ser a dor. Só que, como eu falei para vocês, nem todos os hospitais implementam isso, né? Nem todos os hospitais têm esse. Não, na verdade, não precisa nem de recurso para poder incluir a intensidade da dor. Mas é uma coisa que eles não colocam muito em prática e também não levam tão a sério, já que não tem como saber de fato se esse paciente está sentindo aquela dor, né? Ele pode muito bem mentir ou então, né, alguma coisa do tipo. Então, eles não colocam, é muito difícil eles colocarem a intensidade da dor. E aí, com relação a essa escala quantitativa não numérica, vai ser essa escala de expressões faciais que esse paciente vai fazer, seja ela de sofrimento crescente, ou então de uma sequência de dores, é,
são úteis em pacientes com baixa escolaridade e naquelas com dificuldade de compreender a escala numérica, que foi o que eu falei para vocês agora. A gente vai ter a escala numérica e também vai ter as expressões faciais, que vai ser para as crianças de baixa escolaridade, pacientes com baixa escolaridade, então pacientes atípicos que não compreendem a escala numérica, enfim. A avaliação do doente com a dor. Então, a pessoa que está doente, ela automaticamente vai ter a irritação, vai ter o medo, talvez uma depressão, dependendo do nível de dor, como um paciente oncótico, e também a ansiedade. Então, todas essas são respostas afetivas, que também são emoções negativas durante o tratamento da doença. E as respostas cognitivas com relação à avaliação do doente com a dor. Tem as crenças, né? Cada paciente tem uma crença, atitudes, significado da dor, memória passada da dor, estratégia cognitiva do enfrentamento. Então, com relação às crenças, é mais questão religiosa mesmo, né? Cada pessoa lidar com a doença da forma que ela entende melhor, né? E aí a gente não vai discutir sobre isso aqui, porque cada pessoa tem uma crença e a gente precisa respeitar. O papel que eles fornecem no hospital é basicamente esse daqui, que no caso é onde eles implementam o quinto sinal vital, que é a dor. Então, a gente vai colocar a data que a gente atendeu esse paciente, a gente vai colocar a hora que a gente atendeu esse paciente, a gente vai colocar a intensidade da dor antes dele ser atendido. A gente vai colocar a intervenção que a gente vai ter, né, que a gente vai fazer com esse paciente, a intensidade da dor depois que ele começou a ser atendido, como é que está sendo. Esse FR vai significar a frequência respiratória do paciente. Esse paciente precisou ser sedado de acordo com sua frequência respiratória, e a gente vai assinar e carimbar. Isso é a atitude privativa do enfermeiro fazer. Então, no caso, a assinatura e o carimbo. Esse daqui também é a mesma coisa. Esse papel aqui também é a mesma coisa. Como é que a gente vai gerenciar essa dor? A avaliação da dor, ela vai ser... Peraí. Com relação à gerenciação dessa dor, a gente vai avaliar a dor no instrumento de registro, que no caso vai ser aquele papel que eu mostrei para vocês. E aí a gente vai colocar localização, intervenção farmacológica e as intervenções não farmacológicas, intervalos de reavaliação, dados de reavaliação e as observações com esse paciente. Água. Com relação a gente estabelecer esses indicadores, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai dar prevalência àquela dor que esse paciente está sentindo, as principais medidas analgésicas que tem que ser adotada para a gente poder fazer com que essa dor desse paciente saia, consumo de morfina, se for necessário, e a satisfação do paciente, que é o mais importante, chegar no hospital e sair sem dor, né? Porque ninguém chega no hospital fingindo que está com dor só para estar em um hospital. Apesar de que isso acontece muito em PSF, porque os idosos, eles são muito carentes e acaba que eles chegam na UBS já procurando conversar com alguém. Então, seja na recepção, seja para sentar na sala do enfermeiro, para poder bater um papo e conversar sobre aquilo. Então, é mais a carência mesmo.
Com relação ao monitoramento desse paciente, a gente precisa ter a coleta dos dados, análise de dados, plano de ação e também a gente precisa fazer com que a gente implemente as medidas de melhoria desse paciente. Então, quais seriam a implementação de medidas de melhoria? Analgésicos, fisioterapia, que também são coisas que fazem com que esse paciente não sinta mais dor. Então, além dos analgésicos, fisioterapia, internação, então, cirurgia também vai fazer com que esse paciente chegue a ter uma melhora na dor. Valeu. A qualidade. A qualidade, ela vai ser um processo dinâmico, ininterrupto e de exaustiva atividade permanente de identificação de falhas na rotina e procedimentos, e eles devem ser periodicamente revisados, atualizados e difundidos, com participação de alta direção do hospital e até os seus funcionários mais básicos. Então, não é só a enfermagem que tem que lidar com um tipo de dor do paciente, né? A gente precisa entender que os médicos também precisam carregar esse fardo, né? Já que eles pegam aquela bomba chiano, só na hora dele passar o remedinho e o restante do tempo quem trata somos nós. Então, o médico, ele vai dar um diagnóstico, mas o cuidado é inteirinho da enfermagem. As normas, elas precisam ser integradas à prática clínica, e aí vai ser necessária avaliações constantes, educação continuada, manutenção dos resultados previamente estabelecidos. E aí, de acordo com Campos, em 1992, ele fala que os aspectos mais importantes do controle é a qualidade total. Então, a gente precisa ter um controle, a gente precisa ter uma qualidade naquele atendimento para que a gente faça com que seja necessário aqueles medicamentos que a gente está infundindo nesse paciente, para que eles tenham resultado. A adoção da dor, ela vai, como eu falei para vocês, ser inserida no quinto sinal vital. E aí, é antes de mais nada uma questão de educação. Então, a gente precisa entender o nível de todo esse paciente. A gente precisa ter empatia na hora de atender esse paciente, na hora que ele fala, eu estou com muita dor, você não está entendendo, estou com muita dor, a gente precisa respeitar, porque a gente não está na pele da outra pessoa. Automaticamente, quando essa pessoa está sentindo muita dor, que a gente vai aferir os sinais vitais dela, pode ter certeza que a maioria vai dar elevado. Então, são coisas que a gente precisa ficar de olho. Isso daí vai da educação do profissional de saúde, a empatia do profissional de saúde. E, por fim, eu coloquei aqui uma frase para vocês que fala que a dor ela vai ser inevitável. O sofrimento é opcional. Então, se o paciente vai até o hospital com a dor, que é inevitável, não tem como ele evitar de sentir aquela dor. E no hospital a gente pode fazer com que esse paciente não tenha mais dor, ou então, pelo menos, a gente consiga, de alguma forma, aliviar a dor desse paciente, a gente está fazendo com que o sofrimento seja opcional, né? A empatia, uma conversa, né? Tudo isso faz parte de um planejamento com esse paciente. Então, a empatia, ela é a porta de entrada para que o paciente se sinta confortável no ambiente hospitalar. Ok? Essa aula eu queria dar muito para vocês, presencial, porque é uma aula que a gente debate muito, é uma aula que vocês interrompem e falam, ai, Thaís, mas isso aí aconteceu com meu pai, isso aconteceu com fulano de tal. E isso acontece com muita frequência. A dor, ela acontece com muita frequência. Ela acontece dentro da nossa casa. A gente mesmo está sentindo dor toda hora. A gente acontece no nosso ambiente de serviço e principalmente no ambiente hospitalar. Então, a dor, ela vai ser inevitável, só que o sofrimento ele vai ser opcional quando a gente tem um profissional adequado que faz o que gosta e cuida da gente com amor e carinho.
tá? Então, a gente termina essa aula com a frase viver não dói. Eu queria voltar para a sala. A gata seca. Pronto, minha gente, foi isso. A gente se encontra semana que vem novamente para poder falar sobre outro assunto. Inclusive, semana que vem tem prova. Prova online. Tô até vendo se esse negócio aí vai dar certo. Mas eu acho que não vai dar certo, não, viu? Não presta não, prova online. Vocês pila demais. E eu não sou trouxa, não. Mas enfim, deixa eu encerrar aqui. Mas tá, não. Eu me esqueci como é que faz para encerrar. Hum, Nem sei como é que faz. Mas enfim. Minha gente, foi muito bom estar com vocês hoje. Eu quero lembrar para vocês que qualquer dúvida que vocês tiverem conforme essa aula, que vocês me mandem mensagem, me perguntem. Thaís, eu fiquei com dúvida com relação a isso, que eu vou explicar para vocês. Até porque a gente está em aula online e eu preciso dar atenção para vocês em casa. Então, pode ter certeza que eu vou responder vocês. Às vezes é muito aluno que manda mensagem, com alguma dúvida, mas aí eu vou esclarecendo, sem problema nenhum. Podem mandar no grupo também, porque às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida de mais pessoas. E aí eu vou conversando com vocês. Se vocês quiserem abrir um bate-papo também para a gente discutir sobre o assunto, também vai ser show de bola. No lugar de uma aula, a gente pode passar 2 horas e 40 minutos conversando sobre, tá bom? E é isso. Um beijo no coração e fiquem com Deus.